Eu ainda estou aqui, perdido em 1000 versões irreais de mim. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer no temporal. Me espera. Tenta não se acostumar. Eu volto já. Me espera. Eu, que tanto me perdi em sãs desilusões ideais de mim, não me esqueci de quem eu sou e o quanto devo a você. Essa é a música Me Espera, do Lucas Lima, Sandy e Thiago York. E eu não prometo não chorar com essa música. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Sobre Sentir. O podcast que nasceu da observação e da preocupação em como lidamos com as nossas emoções e com o nosso sentir. Eu sou a Ariane Brainer, sou idealizadora desse podcast Sobre Sentir, além de psicóloga, esqueci. Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Natália Holanda, sou fisioterapeuta, sou médica. E é interessante quando você fala, prometo não chorar. E eu não sei como é que você consegue ler sem cantar. Verdade, porque eu já fico aqui na melodia, entendeu? Hoje a gente tem um convidado especial e a minha amiga Ariane vai apresentá-lo. Vou apresentá-lo e como lhe apresentei agora, né? Eu já estou muito feliz, primeiro, porque é um grande amigo. Bem, mais de 20 anos de estrada que a gente tem aí de amizade. E eu estou feliz porque eu estou colocando aqui nessa mesa agora 2 amigos muito especiais, fisioterapeutas os dois, né? Pois é, e que são de grupos diferentes, né? Ainda não se conheciam, então são de grupos diferentes e eu amo fazer isso, quando pega assim os grupos diferentes e a gente junta, né? É uma coisa boa, é uma vibe muito boa. E aí, também tem uma outra coincidência, porque eu estou unindo 2 pessoas que estão também na minha lista. Eu tenho uma pequena lista, e acho que eu já coloquei isso para vocês, de pessoas que têm as risadas mais gostosas. Para mim, uma vez eu até postei, não sei se vocês lembram disso, mas eu postei, tinham 3 pessoas, inclusive eu, porque eu gosto da minha risada, escrachada. Mas eu disse, é aquela risada que deveria tocar no rádio. Toca no meu rádio, né? Então, assim, eu tô unindo nesta mesa agora. Tá demais isso aqui. Então, assim, essa pessoa, ela, inclusive, foi meu padrinho de casamento, tá? E aí, vamos lá, vou começar a apresentar aqui a outra parte também desse amigo, né? Ele é fisioterapeuta, especialista em saúde indígena, saúde pública e gestão em saúde. Atuou no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, na saúde indígena de Alagoas e Sergipe, e atualmente ele está na área de saúde mental em Niterói, Rio de Janeiro. Bem, meu amigo Rony Lourenço, bem-vindo! Olha, adorei essa da risada, né? Fiquem sabendo disso. Eu vou tentar salvar esse post, viu? Eu lembro que eu coloquei. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? Poder conhecer a Nádia também, que sei da importância da amizade para a Ariane. E pela primeira vez a gente se encontrando aqui no podcast, então para mim está sendo muito especial também, um prazer poder estar aqui e falar um pouco sobre... Ai, que ótimo! Sobre a vida, sobre sentir. Sobre sentir, é disso que a gente vai falar. É disso que a gente vai falar. Então a gente já pode até começar assim, né? Como é que a gente está se sentindo agora, nesse momento? Eu confesso que quando a Ariane sugeriu o seu nome, eu achei interessante, eu não conhecia e eu não sabia nada sobre você. Aí, quando ela confirmou, eu disse, Ari, mande alguma coisa sobre ele, porque eu não sei nada sobre ele. Aí ela, ai, desculpa, eu esqueci. E aí eu disse, fisioterapeuta, pronto, já estamos na mesma... Já temos o assunto. E estou, assim, super animada para essa conversa, porque ele me traz, assim, 2 coisas que eu acho interessantíssimas, que é a atuação com o grupo indígena, que eu acho curioso e acho um grupo, assim, bastante esquecido da nossa história, sabe? E a parte de saúde mental, que também é uma paixão, né? Que por mais que a gente fale sobre ela, a gente sempre fica com coisas a dever. Então, eu fico muito curiosa para conhecer um pouco mais dessa sua experiência. Sim. E você, amiga, como está se sentindo? Olha, eu vou dizer, eu acho que eu já disse isso em alguns outros momentos, mas da mesma coisa, assim, um frio na barriga muito bom. Quase eufórica, emocionadíssima, porque, bem, a gente começou com
essa música, né, Me Espera. E aí, até quando eu coloquei pra vocês, eu disse, minha gente, eu tava aqui roteirizando, né, esse episódio e começava, porque quando começo a roteirizar, eu vou colocando, assim, palavras que vão me vindo, frases e tal. O que for vindo, eu vou colocando no papel. E aí, quando eu fui lendo, assim, o que eu tava fazendo, eu só me lembrei dessa música, né? A gente falando dessa coisa de se reinventar, desse momento que a gente precisa, né, de se reencontrar dentro de si. E aí eu me lembrei dessa música e eu fiquei emocionadíssima, porque eu já chorei inúmeras vezes com essa música. Por isso que eu disse, eu não prometo que eu não vou chorar. Tô felicíssima. E você, Rony? Nossa, eu tô feliz e muito animado. Assim, a música, falando assim da música, eu sou apaixonado pela Sandy, né? Então, Sandy Lovers. Sandy Lover. E aí, quando ainda veio uma música da Sandy, eu falei, meu Deus, que especial. Especial tá aqui, o convite, poder estar junto. Especial a música, porque eu acho que é uma música que fala coisas bonitas e profundas, né? Assim, de se reinventar, mas nunca esquecer da essência, né? E aí você pode ser 1000 coisas, 1000 pessoas, mas tem uma essência que é aquilo que fica, né? Assim, seu, que é só né? seu, isso. Que fica, porque você pode ser um hoje, outro amanhã, outro não sei quando, mas o que é essência fica sempre, né? Tá sempre presente, independente daquilo que você vai se transformando. Então, tô feliz, animado e nervoso também, E tá? nervoso. Frio na barriga. É um nervoso bom, nervoso bom, né? Nervoso de montanha-russa. Sim. A gente fica só esperando a próxima descida. Exatamente. E a gente já, né, falando da música e tudo mais, até Nath também falar, né, de como que essa música bate, né? Como é que ela bate em você, como é que ela toca em você, ou não, enfim, né? Mas sabe o que eu acho mais interessante nela é quando ela diz me espera, e que eu sinto assim, a gente sempre tem pessoas na vida que são importantes, e são pessoas que estão com a gente em qualquer situação, e assim, independente do que a gente faça ou do que aconteça, elas estão nos esperando. Essa parte é a parte que mais me toca, sabe? Porque você ter quem lhe espere é muito especial. Sim. Amigo, parceiro, vizinho, sei lá. Mas é sempre alguma coisa muito importante você saber que tem com quem contar. Sim. Sim, exato. E aí, eu acho que você tocou no ponto central, assim, né? Que a gente traz hoje. Você tocou no ponto, que lança aqui a pergunta aqui pra gente, né? Quem que é a pessoa, quem que foi a pessoa em algum momento, assim, quando a gente lembra dessas vezes, de tantas vezes, que a gente precisou se reinventar, né? Que a gente precisou voltar. E quem que tava ali? Quem que era a pessoa? Quem que foi a pessoa? Quem que foi o porto seguro, né? Nesses momentos? O que que vem, assim, na nossa lembrança, né? Pra gente poder colocar aqui. E aí? E aí? Em alguém, algum momento. Não sei se eu consigo pensar exatamente em alguém. Eu consigo dizer assim que os meus amigos sempre tiveram um papel muito importante na minha vida, né? Assim, sempre. Eu sempre conto para todo mundo assim que meus amigos são parte da minha família, assim. É uma parte da minha família. Então, toda vez que penso que preciso olhar para alguém que vai ser meu porto seguro, que vai me ajudar naquelas 1000 versões que eu vou estar perdido, tentando me encontrar, eu acho que eu sempre penso em alguns amigos, assim. A Ariane é uma delas, assim, né? Então, a gente tem um grupinho de 4 amigos, eu, ela e mais 2 amigos, né? O Rafa e a Gi, que eu sinto que são meu porto seguro, assim, né? Os 4 formam ali fundamentalmente um lugar que eu sei que em qualquer momento eu posso me ancorar. Claro que tem uma família que tem uma base muito boa, assim, a gente é muito junto, muito próximo. Sei que muita gente não tem isso, mas tenho essa felicidade, eu acho que... Mas eu complemento isso com a presença desses amigos, assim. Tem muitos outros, né? Porque alguém vai ficar com raiva aqui. Pois é, né? não fiquem com raiva, porque Rony é pessoa de muitos amigos, muitos de verdade, então, viu? Mas esses, assim, a gente já passou muita coisa junto, né? Então, eu acho que isso foi ajudando a gente a se reconhecer, assim, né? Ajudar a lembrar quem a gente é, sabe? Então, quem eu sou, né? E aí, às vezes, muitas vezes, nem é com a palavra, nem é com muitas coisas, é com um olhar, é um abraço, É só existir, né? Exato, é a lembrança, sabe? Sim. Que me repuxa de volta, assim.
É a lembrança da pessoa que me faz lembrar quem eu sou. Sim. E a gente voltar, né, para aquilo que a gente é. E aí, até voltando para a música, né, que fala disso, eu acho tão bonito quando eu falo, porque repete várias vezes, me espera, né, me espera, porque eu vou ter um momento que eu vou precisar me recolher. Isso. Agora não tá legal, eu tô no meio do caos, né, tem um temporal aqui acontecendo, então aqui tá tudo nublado, tá chovendo, né, mas isso vai passar, então me espera, né, é tão bonito isso, que é uma coisa de um pedido, tem um pedido de socorro, né? Sim, intrínseco e tem ali o pedido assim, não me perde não de vista, né? Eu tô aqui, mas não perca não de vista. Eu tô um pouco recolhido, mas eu ainda existo. E eu vou voltar para isso, né? Então, não esqueça de mim. Não esqueça. É um pedido mesmo que a gente tem. Porque é um momento que a gente vai atravessar sozinho. E que a gente precisa atravessar sozinho. É um momento só nosso. Sim, eu fiquei lembrando, teve, assim, ao longo da minha vida, eu acho que tem algumas marcas, né, do percurso. Tem um momento que foi muito difícil, assim, muito difícil, quando eu tive depressão, que foi, o chão abriu, assim, eu caí naquele buraco escuro, e era isso, assim, eu acho que quem acompanhou muito de perto aquilo ali, via, eu sentia isso, assim, eu precisava de um espaço, mas eu precisava saber que eu tinha aquelas pessoas. E as pessoas, então, elas chegavam, estavam junto, mas me permitindo viver a tempestade, passar por aquilo que eu precisava passar e que era meu. Né? Então, também de respeitar o que eu precisava cuidar comigo mesmo, assim, né? E aí eu acho que foi muito importante poder lembrar que estou passando por isso, é difícil, mas eu preciso, né, lidar. Mas a presença e saber que tinha essas pessoas que estavam me esperando foi muito importante, porque eu acho que a gente saber que tem alguém em algum lugar que nos espera, que garante que a nossa existência tem um sentido, né? Assim, eu acho que ajuda a gente se encontrar no mundo, né? A ter o nosso lugar, porque é tão grande, é tanta gente, é tanta solidão, é tão difícil. A saúde mental de todo mundo tão prejudicada, né? Especialmente nos últimos anos, com o mundo regado por consumismo, trabalho desenfreado, muita entrega, muita coisa. E a gente saber que tem amigo, que tem família, que é aquele porto seguro, que a gente tem para quem voltar, que garante que a nossa existência faça sentido. Eu acho que isso deixa a gente ter o pé no chão, assim, né? Faz a gente sentir que faz sentido estar aqui, né? Assim. Isso. Que tem sentido você viver, né? Sim. Eu fico pensando assim, naquelas fotos que você presenteia, que tem um martelinho, e diz assim, em caso de emergência, quebra o vidro. Presentinho, eu já vi esse presentinho. E eu fico pensando assim, em várias pessoas que em algum momento na vida vieram para aquele local e você podia saber que se precisasse quebrar aquele vidro, elas estariam com você. E aí eu começo a pensar assim, quem são as pessoas imediatas na nossa vida que fazem isso? Os nossos pais, normalmente. E depois você tem vínculos, você tem irmãos que podem fazer isso. E depois você vai ter aquela construção das pessoas que você escolhe para ser isso, essa representatividade. Então, assim, os amigos, as pessoas que são porto seguro fazem toda a diferença na nossa vida. Sim, né? Muito. E eu fiquei pensando, quando você, Rony, falou agora sobre a depressão, né? Quando você atravessou esse período da depressão, aí a gente vem, né, para a saúde mental, e aí você tocou nesse ponto bem importante, assim, de como que a gente vive hoje, né? Tudo para ontem e, né, hoje a gente estava até discutindo no grupo aí, que tem eu, Nath e outras amigas, a gente estava falando sobre essa coisa da inteligência artificial e tal, e eu disse, minha gente, agora tem a terapia pela inteligência artificial. Aí alguns, como assim? Eu disse, sério, minha gente, tem muita gente fazendo. Terapia entre aspas, né? E a gente discutia sobre isso e a gente falava justamente sobre esse ponto. Então, o que a gente está fazendo com a nossa saúde mental? Porque a gente quer tudo tão para ontem, a gente consome tanto, a gente quer tudo demais e a gente não sente nada, né? A gente evita de falar sobre, pensar sobre, né? Sentir sobre.
E aí a gente vai vivendo em tudo isso, e aí em algum momento a gente vai responder. O corpo da gente, o nosso emocional, nosso ser, ele vai responder. Né? Então tem aí a depressão, tem as ansiedades, tem o burnout, tem N transtornos e etc, e várias síndromes, né? Então a gente fica cercado por tudo isso, né? E a gente se afunda naquilo dali. E aí, lógico que vai bater o desespero. Bem, né? É um momento desesperador, é um momento que você vai precisar enfrentar. Só que aí, qual é a maturidade também que a gente vai ter, qual é o preparo que a gente vai ter para a gente enfrentar esse momento? Sim. Que não vai ser um momento fácil. Não, né? Essa semana foi semana passada, teve uma entrevista no Sem Censura, da Cissa Guimarães, e ela um dos entrevistados lá no dia foi o Padre Fábio de Mello. E aí teve um trechinho que repercutiu muito, eu vi em vários locais, assim, esse cortezinho, essa fala do Padre Fábio. E a fala dele foi maravilhosa. Ele estava falando sobre a questão da solidão. E aí, como que a gente atravessa esses momentos? O Padre Fábio de Mello também acabou de passar aí por um período de depressão e falou abertamente sobre isso, e acho muito importante quando ele fala, inclusive, até para tirar aquela ideia, porque né, um sacerdote é um padre, é a religião e tal, enfim. Que a religião salva e não acontece isso, a gente está falando sobre saúde mental, né? Então, ele falava sobre isso, sobre atravessar esse momento de solidão, o momento da depressão, enfim, e que precisa ser você e você mesmo. É você e você. E aí ele fez uma fala que, inclusive, eu vi que algumas pessoas não compreenderam, ou, não sei, né, compreenderam de uma forma diferente ali, porque ele falava disso, que a gente nasce só e a gente morre só. Sim. Exato. E é uma verdade. Sim. Né? Então, assim, a gente nasce só... Deixa eu botar aqui que tá me atrapalhando, ver aqui o papel. Mas a gente nasce só e a gente morre só. E para muitas pessoas era assim, nossa, mas a gente hoje já é tão individualista e a gente pensar assim e tal. Então, algumas pessoas questionaram isso. E aí eu me peguei pensando, relembrando, quer dizer, quando eu fiz a minha última análise, né? Minha última analista, foi uma das primeiras coisas assim que foram trabalhadas ali no início da minha análise, que era isso. Você nasceu só e você vai morrer só. E é uma coisa que é meio chocante mesmo quando a gente se depara com isso. Para analisar isso. Porque a gente quer um sentido talvez mais ontológico, né? Que é a coisa da natureza, do sentido da coisa. Dizer, não, mas nós temos as outras pessoas, nós precisamos delas. Verdade, a gente precisa. Sim. Mas no sentido concreto da coisa, é isso. A gente nasceu só e a gente vai morrer só. E a gente vai atravessar isso sozinho. Momentos. Então, o outro vai estar ali à nossa espera, o outro vai nos ajudar. Mas aquela dor, só quem vai atravessar sou eu. Sim. Por mais que alguém diga assim, nossa, fique consternado, né? Por mais que alguém esteja do seu lado ali, tentando lhe dar qualquer tipo de apoio, alguma coisa, a dor, a experiência do sofrimento é sua, né? Assim. A outra pessoa vai estar ali, eu sei. Não, você não sabe, você pode estar aqui do meu lado, mas assim, você não vai saber, né? Porque sou eu que sinto. Inclusive porque a gente sente de maneiras diferentes, né? Assim, exato. A perda, por exemplo, de alguém, eu posso perder um familiar muito querido e passar de um jeito pelo luto. Outra pessoa de um outro jeito muito diferente. Sim. Então, é como a gente vai enfrentar a dor. Então, não tem como a gente viver o que é do outro, né? Assim. E aí eu acho que quando a gente também não reconhece que tem alguma coisa que sou eu que vou ter que lidar com isso, eu não sei também se eu fico pensando se é uma certa fuga de responsabilizar o outro por aquilo que a gente precisa cuidar, né? Porque eu acho que também quando as pessoas criticam, nossa, que fala, né? Egoísta e tal. Será que não é um modo também de responsabilizar o outro por aquilo que eu também não quero lidar, né? Tipo, eu vou ter que passar por isso, né? Assim. E aí alguém vai estar do meu lado, alguém vai me esperar, alguém vai ser meu porto seguro, alguém vai ser, né, vai me dar um amparo. E quem é que vai ser essa pessoa e tal? A gente pode pensar várias coisas. Agora, passar por isso, eu vou precisar entender que é meu processo, né? Assim. Individual e intransferível. Justamente. Isso que você falou agora, Rony, de transferir para o outro, é o que vai acabar acontecendo. Porque se eu não consigo entender que eu preciso atravessar sozinho,
eu vou responsabilizar o outro, ou eu vou entrar em relações em que eu vou colocar para o outro essa responsabilidade de que, não, dê conta de mim, dê conta do meu sofrimento, e não é isso, né? Vai ter que ser você. Porque eu acho que é isso, a gente vê, né, hoje, tanta gente com adoecimento psíquico, né, com tanta questão de saúde mental que está muito em alta, se falar sobre isso, e que bom, né, poder falar sobre isso, do assunto. Né? Mas eu acho que poucas pessoas ainda conseguem dar um peso assim para isso, né? Porque eu acho que quando você vai dar a importância da terapia, da análise, de você cuidar, né, do seu individual, que é o que você pode fazer por você, né, acho que a gente vai conseguindo, então, colocar o que é meu, o que é do outro, né? Isso, não, claro, não vai garantir muita coisa, né? Mas vai garantir eu saber o que eu vou precisar me responsabilizar, né? Assim. Com certeza. E aí eu acho que é isso. O mundo tá cheio de doenças, tá cheio de coisas, porque a gente vai empurrando para debaixo do tapete, né? Então eu tô sentindo uma dor, não quero sentir a dor. Vou num bar, chamo meus amigos, vamos beber, vamos pra festa. Tô passando por um momento difícil. Mas eu não quero pensar isso agora, não. Quero pensar isso depois, vou fazer tal coisa. Vou maratonar uma série, eu vou ficar no celular, eu vou ler, eu vou praticar atividade física. Isso, eu tô sentindo. Né? Exato. Porque a dor incomoda, né? Pois é. E aí a gente vai deixando de sentir, né? Para dar lugar a uma outra coisa que a gente vai precisar pagar um preço depois. E vai só embolando numa bola de neve, exatamente. Né? A gente vai colocando embaixo do tapete. Mas em algum momento, aquele tanto de coisa que a gente colocou embaixo do tapete vai virar, né, um negócio. Esse tapete ali. Não cobre mais. Um ali, o que é aquilo, Exato. né? Então, assim, e aí vai aparecer, né? E aí a gente vai vendo, e claro, e aí é difícil de lidar, mas é porque é difícil a gente se responsabilizar por tudo. Por tudo, né? E eu acho que pelo que é nosso também. Sim. Eu acho que a gente tem uma tendência muito fácil a responsabilizar o outro, né? Alguém tem que dar conta do meu sofrimento, né? Eu tô sofrendo no trabalho, tô com burnout, meu chefe tem que entender, ele vai ter que fazer, né? Eu tô sofrendo na minha casa, meus pais têm que entender, meus amigos, todo mundo tem que entender, menos você mesmo, né? Assim, o que é que lhe cabe. Eu tenho reforçado muito isso no meu dia a dia, porque eu atendo pessoas que muitas vezes vêm com alguma queixa. Essa queixa da questão psíquica, ela está se repetindo muito. As pessoas, assim, incomodadas com longas horas de trabalho, incomodadas com situações, às vezes, de assédio nas empresas. E eu sempre trabalho, assim, essa conscientização de que você precisa assumir o seu papel, você precisa entender, por exemplo, uma coisa bem simples. Você precisa entender que a empresa está lhe fornecendo um equipamento de proteção individual, por exemplo. Só que eu não quero usar. Então, você está abrindo mão da sua proteção. É a mesma coisa quando você deixa de reconhecer que você está passando por um problema e você simplesmente não quer encará-lo. E às vezes as pessoas querem amortecer isso. Eu vou procurar, o que eu mais ouço, vou procurar um psiquiatra e vou tomar uma medicação. E aí eu digo, ok, a medicação vai lhe ajudar, mas e além disso? Você acha que vai resolver apenas com a medicação? Existem aqueles extremistas que não querem a medicação. E existem aqueles que só querem a medicação. E aí vão trabalhar o tema como? Você acha que só é como se botasse um band-aid em cima? E vou resolver, sabe? E aí eu digo, não adianta, você precisa trabalhar isso na sua cabeça, você precisa se abrir para uma, talvez, terapia, procurar uma ajuda psicoterapêutica. Então, assim, é uma ladainha de repetição, mas em que as pessoas ainda não se permitem, sabe? Trazer isso. Acham que é feio assumir que estão com esse problema, acham que se reinventar dentro de um ambiente, dentro toda dessa maratona que a gente corre, o universo conspira que a gente precisa ser produtivo, que a gente precisa fazer acontecer. E aí tem uma hora que o indivíduo não aguenta mais. E quando ele precisa parar, é um prejuízo irreparável, muitas vezes, né? E aí chega, né, nesse sentido, para você, também quando chega na clínica, né? Quando chega também ali para mim, chega ali na minha área, é justamente isso. Chega nesse momento, né, que não dá mais. Não dá mais. Só que também chega com essa demanda de, eu quero
para hoje. Sim. Eu quero para hoje. Tem prazo, né? Exato. Tem um prazo, eu tenho que estar bem, me mandaram para cá, né? Que eu, não, tem que ir na psicóloga e aí você tem que resolver. Qual é o tempo? Isso quando já não chega com o tempo pré-determinado, né? Eu acho que em um mês, eu acho que tá tudo legal, né? Vai acontecer. 5 sessões das... 5 sessões já aí, já tá... né? E é interessante, lógico que tem a coisa também, às vezes, quem não conhece como é, né? A psicoterapia, como é que funciona ali o processo. Mas essa coisa do imediatismo, de que eu quero para agora, porque eu preciso ser funcional. Sim. Né? Eu preciso produzir. A minha vida não pode parar por causa disso. E a pessoa está num alto nível de sofrimento, né? Mas ela quer estancar aquilo ali numa rapidez que eu disse, nossa, levou tanto tempo para você chegar nesse ponto que você está agora. Você acha que com um mês, com 2 sessões, 4 sessões, enfim, você vai resolver tudo, né? Até porque o processo terapêutico, ele é um processo que você precisa verbalizar. Uhum. Quando você verbaliza, é que você vai entrar em contato com aquilo. Peraí, o que foi isso que saiu agora? Né? Na terapia, sim. eu acho isso tão lindo na terapia. Vocês já fazem terapia, vocês sabem como é que é. Então, assim, é uma coisa linda, porque às vezes a gente fala uma coisa que a gente... Eita! Né? Aquela coisa, por que eu falei? Ou então, como assim isso saiu? Isso é tão maravilhoso. E aí é a hora que a fichinha cai. Ou que ela vai começar a cair. Né? Então, quando a gente entra em contato com essas questões, com esses não ditos, com tudo isso que foi guardado por tanto tempo, é que a gente começa a elaborar dentro da gente. Peraí, essa dorzinha aqui, ela começou a sair, ela vai amenizando. Sim. Não vou dizer que é um processo fácil, porque a gente vai começar a mexer em umas questões que a gente nem queria mexer. Sim. Eu nem queria ver. Confortável. Eu tava achando que tava tão bonzinho. Sim, né? Eu tava achando que tava. Então, assim, a gente precisa ir futucando ali algumas coisinhas, mexendo em algumas coisinhas, pra gente se dar conta que, peraí, se eu não me deparar com elas vão continuar ali incomodando, Sim. sabe lá até quando. Sim. Né? Então, eu preciso encarar aquilo dali. E aí, a gente volta pra isso. É um processo meu apenas. Uhum. Isso. Né? Não vai ser ninguém que vai fazer isso por mim. É único. Né? Nem isso, né? Que às vezes coloca no terapeuta, então vou pra psicóloga, vou falar e ela vai me dizer. Vai me dizer o que eu vai vou resolver fazer. meu problema, né? Tipo assim. Então, é essa coisa de é o outro Sim. que vai dizer, Sempre. o outro que vai resolver. Diga o que eu tenho que fazer. Isso, então assim, fui na psicóloga, nem não quero voltar, porque ela não falou nada, tipo assim, ela não resolveu meu problema. Ela não me disse o que eu ia Ela não fazer. me disse o que eu tenho que fazer. Ué, mas ela tem que dizer o que você tem que fazer. É isso, porque eu acho que e se a gente não fica muito atento a isso que o mercado, que o mundo, né, essa globalização maluca, vai cobrando essa coisa, produz, se a gente não está atento que o mundo vai cobrar essa produção desenfreada, né, também como é que a gente se coloca nisso? Eu lembro que eu atravesso a ponte Rio-Niterói, né, todo dia. Eu moro no Rio, trabalho em Niterói. E aí eu sempre atravesso a ponte fazendo alguma coisa. Ou trabalhando, já respondendo e-mail, ou ouvindo um podcast, otimizando o tempo. E aí, outro dia eu estava ouvindo falar sobre isso, né? Como a gente é cobrado a estar produzindo o tempo todo. E eu falei, puxa, é verdade, né? Então eu fico, não, esse tempo que eu estou atravessando a ponte, eu posso otimizar meu tempo. Mas eu preciso otimizar esse tempo? Sim. Será que normalmente também eu estar ali tranquilo, aproveitando a paisagem, sabe assim? Isso, olhar uma janela. E aí eu lembro que eu comecei a mudar um pouco isso. Então, hoje eu observo um pouco mais, ao invés de pensar que eu tenho que produzir, que eu tenho que... Aquele momento ali, que é um momento de descansar, de observar a natureza. Não é um momento para eu estar respondendo alguma demanda, ouvindo necessariamente alguma coisa, sabe? Tem que se ser produtivo, né? Sim. Mas se a gente não fica atento a isso também, eu acho que em algum momento se deu um clique assim, que eu digo, poxa, eu acho que eu tô entrando numa coisa meio... Tenho que produzir, né? Automatizada, Isso, né? exato. Então, é isso, eu acho que a gente precisa, o tempo todo também, como é que a gente vai se percebendo, né? Vai se observando para ir conseguindo equilibrar, né? Não precisa ser toda hora, não precisa ser a todo tempo, não precisa ser a qualquer custo, né? Pode ser, mas também pode ser outra coisa. E tudo bem, né? Assim,
Agora eu quero, sei lá, eu quero dormir, agora eu não quero ver e-mail, agora eu não quero. Em algum momento vão ter as urgências, mas é essa coisa da obrigação. Eu tenho que, né? Porque eu tenho que otimizar, porque eu tenho que produzir, eu tenho que ser funcional, né? Fala tanto hoje essa coisa de ser funcional, tenho que ser funcional, né? Então, assim, é essa cobrança que a gente se faz o tempo inteiro, de que eu tenho, o que eu estou fazendo com o meu tempo, né? Então, assim, quanta coisa que eu posso reinventar só naquele momento, mas eu tô naquela mesmice de que não, eu tenho que continuar fazendo aquela mesma coisa. Eu tenho que ir pro trabalho checando meus e-mails, eu tenho que ir pro trabalho respondendo as mensagens. Eu tenho o que o tempo inteiro. E eu acho que é um medo também de se desprender disso, né? E aí o medo de se reinventar. Então não se reinventa, fica numa posição de frustração durante muito tempo. Então, não vou sair do trabalho, porque esse trabalho já tô há 10 anos. E aí, não vou sair do meu trabalho, já estou há 10 anos, já sei tudo que eu faço, já sei a rotina, já sei não sei o quê. E aí eu acho que fica apegado a esse medo de não vou me desafiar, não vou provocar alguma coisa nova, porque tá cômodo, só que será que tá, né? Tá cômodo mesmo? Tá suficiente, né? Ou você entra num certo modo de não vou mexer com nada, não vou fazer nada. Claro que eu acho que para algumas pessoas talvez seja mais fácil. Por exemplo, eu talvez o meu signo de Gêmeos me deixe mais... Uma outra coincidência. Olha aí, tá vendo? Eita, minha gente! E geminiano é inquieto, né? Assim, não, é impossível. Você às vezes tem que controlar a inquietação. Inquietação. Né? E eu tô querendo entender de signo, não entendo nada de signo. Hoje eu li uma frase justo sobre isso. Não é que eu mude toda hora, que as pessoas não acompanham. Exatamente. A geminiana é falsa. Não, de jeito nenhum. Isso é uma farsa. Eu vou estudar mais sobre Gêmeos. A gente se adapta, a gente muda, a gente tá inquieto. Eu acho que tem uma coisa que talvez isso nos ajude a estar um pouco mais inquieto na vida, né? Por um outro trabalho, por um outro lugar, por uma outra casa, por uma outra... Sei lá, se a gente não tá feliz, a gente arruma um jeito de se mexer. Né? E eu acho que tem gente que fica numa posição um pouco mais rígida, né? Assim, em relação à vida, em relação a tudo da vida, né? Ao trabalho, a uma relação... a um modo de funcionamento ali que você vai apenas repetindo aquilo todos os dias, sendo a mesma pessoa, entre aspas, né? Assim, durante 1000 anos sem querer mexer em nada porque não quer. Não vou me desafiar. Se desafiar. A síndrome da Gabriela, né? Nasci assim. Vai ser sempre assim, né? E aí eu acho que é isso, a gente acaba, eu acho que isso é um erro também, né? Porque eu acho que ninguém é igual sempre, né? A gente, por mais que você fique 10 anos no mesmo trabalho, 20 anos no mesmo trabalho, por mais que você viva a vida toda na mesma relação, e se a gente olha para trás, a gente vê, não, há tantos anos eu acho que eu era mais explosivo, eu acho que eu era assim, então tem muita coisa que a gente vai mudando, né? Assim, ainda que não sejam mudanças que a gente perceba, ou que seja tão radical, mas mudar faz parte. Eu acho que essas 1000 versões, talvez para o geminiano sejam 3000 versões, né? É isso aí, viu? Mas não importa, né? Acho que quando a gente vai tendo a consciência, e talvez isso no processo terapêutico também, no processo de análise, né? Que você vai entendendo que tem 1000 versões de você e tudo bem, né? Assim, ok, isso não é um problema. Isso. Né? E aí como é que a gente vai lidando com isso? Como é que a gente vai vivendo... correspondendo a isso também as nossas próprias expectativas e a expectativa do mundo que quer que a gente produza mais, faça mais, entregue mais, seja melhor em tudo, né? Seja um ótimo marido, um ótimo esposo, um ótimo professor, uma ótima médica, né? Um ótimo... Enfim. Mas é difícil porque a gente lidar com um certo olhar de fracasso do olhar do outro em relação a nós mesmos, eu acho que isso deixa a gente numa posição também desconfortável, né? Vulnerável, né? E tá vulnerável é doloroso, né? Assim, é difícil, como assim, né? A gente já tem um olhar, né, nosso mesmo, com essa sensação do fracasso. Nossa, eu fracassei, eu deixei de fazer, eu perdi aqui. Então, assim, já é dolorido pra gente, mas quando vem do outro... Sim. E uma autocobrança sempre, né? Porque você tá sempre se punindo. Não fiz assim, não fiz assado, era para ter sido melhor. E é preciso ser generoso consigo mesmo.
Sim. É preciso perceber que você, antes de qualquer outra coisa, é você, é o seu, se cuidar, se ouvir, se perceber. Essa coisa do produtivo. Eu tinha uma coisa que eu vivia ligada numa tomada 360 horas por dia, que eu achava impraticável a pessoa passar um tempo sem fazer nada. Uhum. E eu tinha dificuldade quando eu tinha um tempo para fazer nada, porque eu dizia, agora eu vou fazer o quê? Uhum, sim. E isso foi um processo assim, bem complexo para eu aprender que eu precisava me dar esse momento também. Sim. Que tem muitas coisas que acontecem da criatividade que acontece quando você não faz nada. Sim. Quando você pensa, quando você tem uma ideia nova, quando você pensa, eu queria fazer isso diferente. E é nesse momento que você pode reconhecer isso. Uhum. Sabe? Eu fico curiosa, assim, de entender o que foi que levou ele a sair da saúde indígena para saúde mental. Essa andança, né? É. Que ele faz, né? Porque é uma reinvenção. Tem, então, um incômodo, tem algo que se move e faz com que a gente se lance para outro Sim. lugar, para outro espaço. É. Né? Minha carreira, assim, meu percurso, né, de fisioterapeuta. Eu acho que como muito pouco assim na parte de reabilitação, né? Na saúde, desde que eu entrei na saúde indígena, eu já entrei para gestão. Então era um outro lugar de trabalho, né? Assim, era um lugar também de fazer o apoio matricial, que a gente chama, né? Que é de acompanhar as equipes, ali poder pensar um pouco o cuidado, participar das redes de atenção à saúde dentro do estado, então problematizar dentro do estado, dentro dos municípios, o cuidado para essa população, né? Que por vezes, Não por existia muitas política, vezes, não existia nada. e mesmo existindo, depois é muito difícil, né? Assim, de se cumprir. Então, era um pouco de estar nessa função ali mais gestora. Então, trabalhei no NASF, né? Comecei lá quando o NASF começou. Quando nasceu. Nasceu. NASF. E aí, fiquei 5 anos. Depois saí. Depois entrei na saúde indígena, fiquei mais um tempão lá. E aí, resolvi também que ali meu período já tinha andado, muitas coisas acontecendo, um governo muito mais complicado de se trabalhar, né? E aí, a inquietação de poder pensar outra coisa, de poder se reinventar, me fez dizer, não, aqui não. Então, agora quero outra coisa. E eu tinha muita vontade de estar com os usuários, sabe? Assim, de estar na ponta, que a gente chama. Então, estar com a equipe, estar com... Sair do birô para o outro lado. E aí, apareceu a oportunidade, essa vaga em Niterói, para trabalhar com gestão, mas numa unidade de saúde, em um CAPS, né? Um Centro de Atenção Psicossocial, que é para pacientes que têm transtornos graves e persistentes. Então, eu disse, será? E eu falei, mas, poxa, mudar minha vida, né? Assim, meus amigos, minha família, que é essa base que eu falei, né? Que, assim, lá no começo, que me deixa sentir o chão. Isso. Como é que eu vou, então, embora? Claro que o fato de meu irmão ter ido para o Rio, isso já me ajudou, porque, assim, uma parte minha, né? Que é meu irmão, estava lá. Referência. Então, eu não fui tão sozinho, assim, né? Então, tinha meu irmão lá, então isso me ajudou. E aí, continuei na gestão, mas agora de um CAPS, né? Entendi. Mas que fui descobrindo um outro lugar, assim, de trabalho, né? E lidar com pessoas tão graves, assim, né? Me fez desabrochar, assim, um amor por essa área tão grande, sabe? De pensar, então, como é que a gente... O meu olhar, o meu cuidado dentro da gestão precisa impactar o usuário, né? Assim, então, não é um gestor para cumprir uma meta, né? Não é gestor para... Não, então tenho que fazer tantos atendimentos disso, tenho que fazer o que o Ministério pede, né? Assim, Sim. Não, tudo isso vai ser feito. Se eu garantir que esse usuário seja bem atendido, seja bem assistido e tal, eu acho que isso vai garantir tudo aquilo que o Ministério pede. Essa outra demanda, né? E aí foi um pouco nessa perspectiva. Então, recebi a equipe de recém-concursados, então foi um desafio gigante. Mas que as coisas foram fluindo e eu acho que o meu desejo de me movimentar, de experimentar o novo também, eu acho que me ajudou a suportar estar longe de casa, né? E estar longe de casa significa estar longe da minha família, dos meus amigos, né?
tá longe de casa nesse desafio que era completamente novo, assim, né? Porque uma coisa é você tá, sei lá, primeiro no NASF, que é uma realidade ali junto com as equipes de atenção básica, né? Atenção primária. Depois para a saúde indígena, uma outra lógica muito diferente de trabalho, né? Pensar de um outro lugar, né? Uhum. E aí sair disso para a saúde mental, assim, e não é qualquer lugar, né? Assim, o CAPS é um lugar muito grave, assim. Muito difícil. Muito difícil. E aí, para mim, no começo foi... vamos lá, aceitei, e eu sou de enfrentar os desafios, né? Assim, tô lá já há quase 4 anos e a cada dia passei por algumas funções diferentes, né? Durante esses 4 anos, na terceira mudei já 3 vezes de lugar, mas sempre aceitando e topando o desafio pelo desejo de me reconstruir em outro lugar, de aprender alguma coisa nova em outro espaço, né? Assim, eu acho que se a gente consegue se permitir isso, que não é simples, né? É com a ajuda da terapia, é com a ajuda de estar, né, semanalmente, né, sentadinho lá, deitadinho na minha análise, às vezes pedindo uma sessão extra. Socorro! Mas que vai me ajudando a entender, então, o que é que eu quero, né? Para onde é que eu estou indo, o que é que se reinventar significa, né? Assim, respeitando também meu limite, respeitando quem eu sou, respeitando o que tem de essência, né? Assim, em mim. Então, essas andanças têm muito a ver com esse desejo de poder me reinventar, sabe assim? De ter muitas versões de mim mesmo, mas em todas elas tem um ponto, vai ter uma coisa essencial que chega antes de mim, assim, sabe? Que me representa. Sim. Tem um fio terra, né? Tem. De qualquer forma, tem um fio terra que lhe guia ali. Tem. Por mais que você se puxe, assim, faça várias conexões, existe um fio mestre que você não vai perder nunca. Não. E quando você estava falando, estava justamente nessa curiosidade, né? Porque você tem essa experiência com os pacientes do CAPS e, como você falou, é um ambiente que é difícil de se trabalhar e, ao mesmo tempo, quando eu vi a palavra difícil, e não estou dizendo que não seja, mas também me veio uma coisa assim, é também um local que tem uma beleza. Sim. Que tem uma beleza porque a gente está lidando com algo, aquela coisa do eu não consigo adentrar nesse mundo, nessa realidade. Como a gente não consegue entrar no de ninguém, né? Como a gente está falando aqui do que cada um é cada um. Sim. Então, isso aqui sou eu quem vou atravessar. Do mesmo jeito que aquele paciente grave lá do CAPS, ele também está atravessando. Sim. E aí me veio aqui, né, a pergunta, essa curiosidade, assim, de como que é pra você, como é que você viu? Porque, assim, como a gente já conversou algumas vezes, né, sobre isso, você foi falando lá como é que você se sentia com os pacientes, foi falando de alguns pacientes em específico, mais especiais. Sim. E aí, como que ele lidava com esses pacientes e tal. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? De como lidar com essa reinvenção deles. Porque eles também estão o tempo inteiro ali se reinventando como qualquer outra pessoa. Muito. E quando eu disse assim, é difícil, eu aproveito para fazer uma correção. A dificuldade, por incrível, não é com os usuários. Não. Não é com a loucura, não é com a maluquice. Não, é com a dificuldade. Como é difícil garantir que essas pessoas possam viver numa sociedade, sabe? Tenha direito à cidade, tenha direito à cultura, a lazer, a qualquer coisa, sabe assim? Isso é o difícil. Lidar com a maluquice, lidar com a beleza da loucura, isso é incrível. Assim, eu fiquei completamente apaixonado, né? Tanto que um monte de gente, todo mundo acha que eu sou psicólogo. Né? Porque eu acho que, primeiro, ninguém nunca tinha visto um fisioterapeuta atuando numa direção de um CAPS, né? Assim, né? E ele tá lidando ali com eles, né? Então todo mundo, não, é psicólogo, né? E não, eu acho que tem a formação, evidentemente, ajuda, mas tem alguma coisa que é como é que a gente se empresta para ocupar um lugar e permitir com que seja o olhar daquela pessoa, daquele outro sujeito, que vai ajudando a guiar o processo, né? O trabalho, como é que a gente está ali para executar uma política pública. Mas a política tem a ver com os sujeitos, assim, como é que para cada um. Então, assim, hoje, por exemplo,
na última função que eu estou agora, eu não estou mais dentro do CAPES. Né? Mas eu digo todo dia da saudade que eu tenho de estar com ele, sabe? Assim, contato, até hoje, né? quando eu vou, assim, a gente grita, a gente se abraça, sabe? Assim, porque a beleza da loucura é tão impressionante quando a gente se deixa, assim, conhecer. Consegue colocar ter esse olhar, né, para a loucura, e não apenas o olhar preconceituoso, que, né, a gente também conhece essa realidade do olhar preconceituoso, do olhar do medo, né, e eu sempre falo, a gente tem medo porque a gente está se vendo ali também, né, claro. Então tem isso. Mas é um lugar que lhe faz mudar quem você é, assim, né? Ele mexe muita coisa da nossa essência, assim, porque, cara, tem um sujeito que está com um sofrimento tão grande, tão intenso, que se a gente não ajudar ele a passar por aquilo ali, como é que a gente, uma equipe, vai pensar como é que a gente, com ele, a partir do desejo dele, vai ajudar a circular numa cidade que vai hostilizar, que vai dificultar o acesso, que vai não permitir, que não quer que ele exista. Que não quer que ele participe, né? É muito difícil, isso é muito difícil. Mas é o desafio que a gente pega ali como... Então, missão, vamos embora. Né? E não é missão por bondade, e não é missão por, nossa, que coração grande. Não, é missão porque, primeiro, eu estou ali na posição de gestor para garantir que a política seja efetivada. Então, é isso. Se eu não gosto, então eu vou trabalhar com outra coisa. Né? Mas se eu estou trabalhando ali, tem uma política que vai nortear aquele cuidado. Então, assim, é com essa política que vai me ajudar a caminhar e com o olhar daquele sujeito, daquelas pessoas, ou com a loucura que vai se colocando e se apresentando para cada um. É fácil? Não, por conta disso tudo. Mas é uma delícia. Você participar, você estar ali junto, você... se embrenhar na loucura do outro, junto com a sua, porque tem muita coisa do outro que é nossa. Se espelha, né? Sim, exato. Sim. Você falando, eu acho que... o primeiro nome que me veio foi Nízia da Silveira, né? Não tem como a gente não pensar nela. Sim. E quando você diz assim que... às vezes as pessoas perguntam aí, eu confundo. Ele deve ser psicólogo. Como assim ele não é psicólogo? Sim. Bem, tem psicólogo que não se identifica, não gosta, não quer, ou tenha preconceito, ou tenha medo, não queira trabalhar nesse ambiente, não queira trabalhar com esse público. E tudo bem, né? Sim. É uma limitação, é um querer, é algo de cada pessoa. E aí, quando você fala, né, de que como você não é psicólogo e como é que você tá ali naquele meio, como é que você lida com tudo aquilo. Por isso que eu lembrei da Nízia da Silveira, porque ela sempre fala disso, do afeto. Né? Então, quando você diz que você, enquanto gestor, que você tem uma política, que você tem o seu trabalho, tem tudo ali que você precisa exercer, mas que você tem esse afeto com eles, né? E que não é simplesmente, porque eu amo, eu estou aqui por amor, eu não preciso receber nada, estou aqui por amor. Não é isso, né? Não é sobre isso, de forma alguma. Mas é entender que a gente trabalha uma política, a gente tem que trabalhar todas essas questões, mas a gente trabalha com o afeto. Sim. E o afeto é isso, é saber acolher o outro, escutar. Sim. Né? Compreender, né? Entender, ter esse acolhimento. Sensibilizar o outro para aquilo que ele pode precisar. Sim. Porque às vezes a política existe, você está tentando fazer aquilo que for da melhor forma possível, mas ele não está querendo. E também temos que respeitar. Sim. Então, acho que é um desafio de você conseguir trazer para aquela pessoa a aceitação e a sensibilização de que ele pode ser aceito na sociedade, ele pode frequentar essa sociedade, ele tem o direito de frequentar essa sociedade, né? Direitos iguais, e aí é a coisa de entender que o outro também passa pelo temporal dele. Sim. Né? É o temporal dele que ele precisa atravessar e eu preciso respeitar. Sim. Da mesma forma como a gente falou, né, tanto aí da música, né, que a gente pede pro outro, me espera. Me espera que eu vou voltar, eu vou passar nesse temporal. Ele também precisa desse olhar do outro. Sim. Espera que eu vou voltar, né? E quando a gente fala da loucura, tem tanto isso, né? Às vezes a gente tá lá com esse paciente e ele vai lá numa coisa que a gente diz, espera aí, não tô acompanhando, não dá. Mas eu tô aqui. Quando ele voltar, eu vou estar aqui para ser o apoio dele. Dizer, pronto, vamos seguir. Então, essa coisa da gente respeitar o espaço do outro,
né? De que o outro precisa atravessar, precisa passar por aquele caminho e ele vai voltar. Sim. No momento dele, no momento que ele vai precisar. Que ele precisar. E assim como você falou, né, quando você atravessou a depressão, eu lembrei naquele momento de respeitar esse espaço, porque o quanto acontece com uma pessoa com depressão mas levanta dessa cama. Sim. Mas sai daí. Mas você tem que sair. Mas você tem que isso. Peraí, se a pessoa não tá conseguindo... Calma, espera, né? Deixa ali o momento dela. Deixa o tempo dela. Lógico que a gente vai ter um momento que também a gente vai precisar, a pessoa vai precisar de um suporte. Mas assim, eu não posso invadir o espaço do outro a esse ponto de você tem que levantar dessa cama. Você não pode mais ficar e a pessoa não tem mais de onde tirar. Né? E às vezes ela precisa só daquele apoio, que a gente esteja ali perto e, né, esperando ela. Exato. Né, chegar ali. Porque é isso, olhar do outro é sempre essa coisa, mas não tem motivo, tem uma vida boa, tem um trabalho bom, tem isso, tem muitas coisas, né? Como é possível, né? Isso não é possível. E o que é que tanto falta, né? Pois é. Mas nada é tão óbvio assim, né? Pois é. As coisas têm fundos, têm camadas, têm situações. E a gente precisa permitir que elas existam e que cada um se reinvente da melhor forma possível. Eu fui voltar aqui, porque como eu tinha colocado um trechinho da música, e aí vocês falando, eu me lembrei, né, bem desse trechinho do final, que fala disso, vocês estavam repetindo a questão do olhar, né, da gente precisar do olhar do outro, e falar disso, eu me reconheço no teu olhar, né, que é um fio para me guiar de volta. Então, quando a gente sabe que tem o outro que tá lá olhando e ele tá esperando, vai me guiar de volta. Eu vou voltar, eu sei para onde eu vou voltar, né, eu visualizo, penso numa coisa assim, no meio da tempestade, uma escuridão, uma coisa nublada ali. A gente é lá aquele pontinho, lá no finalzinho. Uma luzinha. Né? Naquele caos, naquela coisa. Mas tem um olhar, tem uma luzinha ali no fim do túnel que eu sei que eu vou me guiar por ali para eu voltar. Né? Então, essa coisa da gente ter uma outra pessoa. Seja um amigo ou um familiar. Tem uma coisa que Rafael fala com Gisele que eu acho muito bonito, né? Que ele diz assim, que Gisele é para ele o sol em dias de chuva, assim. Tá muita chuva, o mundo tá acabando, mas o sol tá lá atrás, então assim, independente da chuva que tá caindo, né? O sol, ele tá ali, tá caindo a chuva, mas a chuva vai passar, né? Então, assim, isso é muito bonito, porque é a certeza de que o outro, a certeza de que esse fio condutor existe, né? Assim, garante que depois da tempestade, depois da dificuldade, na escuridão, seja onde for, alguém vai estar ali, alguém tá me esperando, né? Não é que vai me esperar, alguém está me esperando. Tá ali. Você falou, realmente, o Rafa usa muito essa expressão, né? De que tem um sol, tá ali escondidinho, mas a gente sabe que tá lá, né? Também me lembrei, teve um período também que eu passei por ansiedade, altas crises de ansiedade, e aí tinha um amigo em específico que às vezes ele ligava para mim, e ele dizia assim, eu tô ligando porque eu sei que você acha importante que ligue, esse bom tudo é por mensagem e tal, não sei o quê, e ele disse assim, eu tô ligando, e aí como é que tá? Podia ser uma ligação, sei lá, 3 minutos, 5 minutos, mas quando ele ligava, para mim já era sabe, dava aquele gás assim, eu voltava, né, eu voltava ali pra vida, né? Para o equilíbrio, né? Que ele dizia, e aí, como é que você tá? E aí, o que você fez hoje? Eu fiz tal coisa, eu falava dele e tal. E era uma coisa super rápida, mas que fazia toda a diferença no dia. Né? Então, acho que a gente não precisa, né? Não é que a pessoa vai vir, se ela vier na sua casa e tal, tudo bem, mas assim, coisas pequenas, sabe? No dia que a gente precisa. Pequenos gestos, né? Esses gestos pequenos, né? Até isso que a Nath falou, que é importante a gente se reconhecer em pequenas coisas, né? Que eu acho que a gente fica esperando se valorizar ou se perceber em grandes gestos, né? Assim, uma grande mudança. Não, às vezes é uma coisa tão pequenininha, mas que a gente não se dá o valor, assim, a gente não se coloca nesse lugar de, nossa, isso foi importante. Foi pequenininho, não importa se foi pequeno, né? Assim, se o passo foi pequeno, se o passo foi curto, mas teve alguma coisa que mudou e que a gente fica esperando que, não, quando o passo for grande, eu vou sabe assim, me elogiar, eu vou merecer o meu aplauso. O meu aplauso. Né? E essas coisas pequenas do dia a dia, às vezes eu fico lembrando, quantas vezes a gente mandou uma mensagem assim, do nada, sei lá, a gente mandou uma mensagem, e aí, como é que tá? E aí, Ariane, o dente já tá bom? O dente já melhorou. Melhorei, né? Então assim, e aí, o que foi que aconteceu? E aí tal,
Você falou da coisa da ponte Rio-Niterói. Teve, ano passado, foi ano retrasado, que teve aquele negócio lá do navio que raspou lá na ponte. Ano passado, eu acho. Então eu assistindo o jornal e passa lá no ao vivo que tinha tido, sei lá, foi à tarde, alguma coisa assim. Aí eu mando a mensagem, Rony, tu tá onde? Você já atravessou a ponte? Já atravessou. Aí, acho que ele já tinha dito, já tinha passado, não tinha ido trabalhar naquele dia, alguma coisa assim. Ainda bem, porque acabou de vir aqui na TV, lá na ponte, tá? Ele disse, eita, eu nem tinha visto. Primeira coisa, meu Deus, cadê o Rony? Né? Então, assim, um gesto pequeno, uma coisa pequena, né? Bateu logo a preocupação pra ir, meu amigo passa aí todo dia. Mas que é gigante, né? Assim, Sim. Especialmente se a gente pensa nos dias atuais, né? Quando, isso que a gente falou da correria, não sei o que, de tanta todo demanda. mundo tá tão ocupado, de alguém poder se preocupar, de dar esse lugar da preocupação, né? Dizer, você tá bem? Olha, eu vi que, né? Sim. Aconteceu isso aqui. Bem, minha gente, veja só, a gente vai precisar terminar. Poxa, mas me esperem, a gente volta. Esperem que a gente volta. Mas assim, dizer que... Já vou começar falando aqui como tô me sentindo, né? A gente também encerra, né? Querendo ouvir, né? Como é que a gente tá se sentindo. Mas quer dizer que foi assim, uma emoção muito grande para mim, esse momento. Eu tive uma sensação assim de uma coisa diferente, a nossa fala estava diferente, a coisa estava fluindo de um jeito diferente. Não sei ainda explicar, ainda não consigo elaborar. Mas, assim, de uma coisa diferente, de uma emoção, de uma coisa muito boa, uma sensação muito boa. Uma energia, essa conversa. Né? Uma energia. Não sei se é coisa da Terminou. Energia entre gêmeos. Agora, eu preciso saber sobre isso, minha gente. Alguém me ensina sobre os signos. É quando falam do meu com ascendente, mas eu não entendo, alguém me explica. Eu acho super curioso. E eu acho que funciona muito. Para mim, Claro que existem coisas que eu não vou ler o signo diário, mas eu vejo que algumas características, sabe, se identificam demais. E é interessante. Vou entender. Eu acho que tem, né? Também eu vou acolher essa coisa, porque eu estou entre gêmeos aqui e a coisa foi diferente. Então, a minha emoção hoje foi bem diferenciada. Que legal. Eu adorei. Eu acho que falar sobre vários assuntos sempre é interessante. E foi uma surpresa, assim, a vivência, a gente descobrir as experiências e essa pessoa que se reinventou de maneiras tão interessantes, né? Eu amei. E queria muito mais, viu? A gente gravaria muitos episódios com o Rony, porque tem história, viu? Tem mudanças, tem muitas coisas. Olha, é muita coisa. Eu vou até ter cuidado com o que eu posso falar aqui. De repente, eu não sei. Deixa para lá. Eu tô muito feliz também, muito, assim. Feliz e leve, assim, porque eu tava nervoso, né? No começo, depois a coisa foi fluindo e foi um papo tão bom, tão gostoso, né? Assim, tô feliz, tô agradecido muito por poder ter estado aqui, por poder dividir esse momento com vocês. E não sei, tô leve, tô sentindo essa coisa, sabe, assim, meio... Foi muito bom. Ótimo. Quando ele disse, estou indo para Maceió, eu já imediatamente para procurar aqui, o que a gente tinha de idade, e o Rony, e aí, né? O Rony, ele acompanha, né, o nosso podcast. Ali quando eu começou ali a criar e tudo mais, eu levei para ele, falei para ele. E ele assistiu ali desde o comecinho, e foi uma das pessoas que mais, assim, amiga, posso aqui dar minha opinião? Eu disse, eu quero a sua opinião. Então, assim, ele pontuou várias coisas e foi maravilhoso. Então, você tem mão também aqui nesse podcast, viu? Fique certo disso. Né? Pois é. Porque ele, assim, pontuou várias questões, olha aqui e tal, aqui vocês podem fazer assim. Então, eu levei pra ele. Então, sempre quando saía, eu dizia, Rony, dá tua opinião. Me diz o que você achou. E ele me dava mesmo, foi muito bom. Né? Então tem uma mãozinha mesmo nesse podcast. Eu amo. Isso é ótimo, né? Então assim, a gente vai encerrar. Vamos encerrar por hoje, né? Esta sessão. Foi um prazer. Mas, assim, quero deixar aqui para todo mundo aí que acompanha a gente, de pensar sobre isso, né? De quem é essa pessoa, quem são essas pessoas, quem foram, quem que você tem aí na sua lista, né? De pessoas que
que te deram a mão, que te dão a mão, que são esse olhar, né, desse fio aí, que esperam por você. Quem são essas pessoas que estão ali? E quem que você espera também, né? Isso é importante. Da gente também saber esperar. Né? Você pode estar esperando um amigo que vai voltar, um marido, esposo, filho, um familiar, alguém que precisa voltar, né? Que precisa desse momento para se reinventar, para se reconstruir. Exato. E voltar, né? Sim. Da tempestade. E que a gente vai atravessar várias, né? Faz parte da vida, né? Então, assim, a gente vai atravessar várias tempestades aí à frente. E vamos ficar firmes. E vamos, né? Me espera, eu volto já, né? A gente vai voltar no próximo episódio. E a gente pede também para vocês acompanharem a gente pelo nosso perfil no Instagram, né? Sobre Sentir Podcast. E aí vocês falam ali pra gente o que vocês acharam. Opiniões, sugestões. Tudo, viu? E até o próximo episódio. Já estou emocionada. Até lá.